a respeito? Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui em 2016, na região. Aqui em Lucas? Eu não vou citar o nome do instituto que veio para cá, em respeito aos colegas, né? Tá. Mas as pessoas aí sabem de quem eu estou falando. O instituto veio e deu vantagem de 12 pontos para o candidato, em que na época era o Otaviano Pivetta, disputando reeleição contra o Luiz Binotti. O instituto apontava 12% de vantagem e na época eu fui contratado para fazer as análises dessa pesquisa. Eu não fiz pesquisa, eu fiz lá em 2012 para o Otaviano, inclusive foi testado, porque eles haviam feito uma pesquisa do Ibope, e para testar se realmente eu estava fazendo um trabalho de confiança, eles me deram o mesmo questionário e o mesmo modus operandi para que eu fizesse, e graças a Deus o meu trabalho bateu e foi assim, eu tive confiança, inclusive aí trabalhei mais tempo para o grupo político do Otaviano todo, inclusive até hoje, né, trabalhando, prestando serviço. E na região aqui, o mesmo instituto fez pesquisa em Ipiranga, errou o resultado, e aí eu fiz pesquisa em Ipiranga do Norte, acertei o resultado, fiz em Itapurá, acertei o resultado, eles erraram o resultado, fiz lá em Itanhangá, para o Edu Paskoski, acertei todos os resultados. Alguns, tipo Ipiranga do Norte, eu acertei um resultado cravado. Lá em Itanhangá o resultado deu com a margem de erro, 2 para mais e para menos. E Itapurá teve uma diferença também, acho que foi dentro da margem de 1 ponto percentual que deu diferença. Então, quer dizer, está aqui o professor de geografia que não me deixa mentir. Você precisa conhecer a geografia do lugar onde você vai atuar. Tipo, se você for numa periferia, é muito provável que tenha mais votos para o Lula, por exemplo, ou não? Pode acontecer. Aí a escolha da amostragem, ela é muito importante. Qual amostragem eu quero, de que forma eu vou tirar essa amostragem? Por exemplo, eles fazem 2, 3 mil entrevistas no país, num país gigantesco como o nosso, né? Aí eu vou concentrar nos estados mais populosos, como que eu vou fazer essa distribuição de entrevistas? Eu não estou aqui advogando para nenhum instituto de pesquisa, nenhum desses aqui. Mas eu acredito o seguinte, nós tivemos aí vamos dizer assim, um desmonte, por exemplo, do IBGE. Nossa, isso foi triste. Nós tivemos um desmonte do IBGE. Que tristeza. Não, que tristeza. Que para nós, eu digo para nós, que eu também atuo nessa área, que para nós era a base de dados que nós tínhamos para fazer a amostragem de pesquisa. Se eu fosse numa região onde eu não conhecia, por exemplo, lá em Cuiabá, uma vez me contrataram para fazer uma pesquisa lá. Eu acabei não realizando, por um desacerto financeiro, não realizei a pesquisa. Mas qual que era a minha primeira amostragem real do que estava acontecendo lá? Era pegar os dados do IBGE, porque a gente confiava nos dados do IBGE, estavam todos ali. Agora, há quantos anos o IBGE não faz essas análises, não coloca à disposição desses institutos? Imagina como que esse povo está se virando com uma base de dados de pobreza, de saúde, de uma série de fatores que influenciam na pesquisa eleitoral. Eles estão trabalhando aqui na pesquisa com números, né? Não é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa. Isso é números, e você precisa sair e ter um ponto de partida para chegar até lá, para chegar até esse resultado, para chegar próximo desse resultado. Então você tem que ter um raio-x inicial. É como se o médico fosse analisar um pulmão, por exemplo, ele tem que olhar, ele tem que ter um raio-x. E esse raio-x, quem fazia para a gente era o IBGE. Você acha que os elementos que eles tinham são muito poucos para dar Poucos, e talvez eles não se precaveram em fazer o próprio banco de dados deles, talvez se reunindo, fazendo igual o consórcio que fez lá da Covid, para reunir números mais corretos, né? A imprensa fez isso. Talvez eles deveriam ter feito porque não é um trabalho fácil para um instituto, mas para vários. A gente sabe disso até pela logística que o IBGE move no país para poder realizar a pesquisa que eles realizam. Com certeza. Então, eu acredito que houve essa falha muito grande a partir daí. Não houve fraude, até porque você falou uma coisa bem correta, é uma informação que a gente realmente é relevante para o Instituto de Pesquisa, porque é uma fotografia do momento, mas mais do que isso, ele mostra tendência. Isso. Então nós temos tendências aqui. Isso. Em nenhum momento, nenhum instituto, apenas, acho que teve o Brasmarket que apontou o Bolsonaro na frente aí. Mas
em todos Que estaria errado também, né? Lógico, totalmente, ele estava totalmente, porque na verdade a pesquisa sempre indicou a tendência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na frente das pesquisas. Agora, claro, erraram no Bolsonaro talvez pela amostragem, porque quando você concentra uma amostragem no local onde tem mais pessoas, né, você tende a ter um resultado mais próximo do real. Agora, quando você vai para um ambiente onde você não consegue dissipar bem os seus entrevistadores naquele ambiente para coletar resultados, você pode errar. E a gente sabe que os votos principais do Bolsonaro Mas são muitos institutos, né, Edgar? Muitos erraram. São muitos. Né? Eu vou até falar aqui do IPEC. O IPEC, não sei se você sabe, o antigo nasceu, IBOP, não? É e não é. O IPEC nasceu no Mato Grosso. O IPEC é um instituto do Mato Grosso. Eu não me lembro mais o sobrenome do senhor que era dono do IPEC, ele e o filho dele, mas o primeiro nome dele era João. Eu lembro do João andando nas cidades aqui do Mato Grosso, trabalhando com o IPEC, fazendo pesquisa no Mato Grosso. Ele fazia muita pesquisa para o estado de Mato Grosso, para o governo do estado, os candidatos do governo do estado de Mato Grosso. E os profissionais do IPEC sempre foram muito técnicos mesmo, pessoas altamente capacitadas para isso. Eu aprendi muito com eles. Eu contratei, antes de entrar para o ramo de pesquisas, então eu trabalhava comprando pesquisas. E um dos institutos mais preferidos que eu tinha de comprar pesquisas era o IPEC. Era o IPEC. Eu lembro aqui. Ele comprou o IBOP daí, né? Ele comprou a estrutura, né, para poder começar a trabalhar, e alguns profissionais que eram do antigo IBOP vieram para o IPEC para aumentar. Sim. Deixa eu perguntar.